tá na internet do celular, né? Por isso que tá ruim. Boa noite, queridos. Deixa eu só tentar trocar minha antena aqui. Boa noite. Deu? Que bom, Angeline, Júnior aí. Mariana, oi Lucas, oi Bárbara, e Mônica, e Kelly, e Jenny, seu Olímpio, Vitória, Vanderlei, Lavigne, Érica, e Cleverson, e Dona Alze. Bem-vindos. Deixa eu escrever, chama o seu convidado. Educação. Estamos os convidados agora, aproveita esses minutinhos iniciais para lembrar seu convidado que já estamos aqui, comunicar eles, né? Estou colocando o nosso tema. Olá, deixa eu ver quem eu não dei boas-vindas ainda. E Farley, bem-vindo. E Henrique, e Thalia, e Vi, e Brenão aí aprendendo. E Amanda, bem-vindos. Bem-vindos. Tá? Aí, deixa eu tirar aqui, que esse celular tá enchendo de mensagens. Notificações aqui. Olá. Se seu convidado chegou aí, dá boas-vindas, apresenta para o grupo, viu? Saiu de novo, não tá assim também. Tirar do quê? Trazer pra perto ou tirar dessa? Então tira esse. Ou então cabo, coloca no cabo, né? Não tá no cabo. Mas... Olá, Lucas e Adriano. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Todo mundo ligadão. Aê, Lucas Soares. Que bom. Que bom, Lucas Soares tá aí, Adriano. Graças a Deus. Pessoal, vou achar o som aqui. Da ponta. Acho que vai ter que trocar pelo celular. A internet também não. Aí tá bom. Beleza. Pessoal, dá um retorninho pra gente aí, tá tudo bem? Vocês estão vendo a gente? Normal, voz, né? Essa semana aqui em casa nós estamos fazendo uns ajustes na internet e o primeiro técnico aí não deu muito certo, não. O primeiro técnico fui eu, gente. O primeiro técnico que vos fala. Ótimo. Que benção. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto, digamos assim, né? Quase tudo que nós temos falado, para quem está chegando hoje pela primeira vez, aí o Abraão,
Seja bem-vindo, Abraão. Nós procuramos sempre trabalhar. Começamos, né, na primeira semana do decreto, nós criamos essa live com o contexto de eu e nós em confinamento. E desde então, a gente tem procurado abordar alguns temas bem práticos do casamento, do dia a dia, né? E a gente fala no intuito de abordagem que todos nós, Tiagão chegando aí, seja bem-vindo, Tiago. Tá pausando, né, Antônio? Às vezes. Acho melhor trocar. E aí, hoje nós vamos falar um pouco, o tema já está até aí fixado. Nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica de um casal, ou a dinâmica do casal. Sábado passado, eu e a pastora Fabiana estávamos fazendo um curso de família e a gente viu um grupo de terapeutas, eles estavam falando sobre família e eles abordaram um assunto que nós já falamos aqui na nossa live. Que muitos casais, muitos, mais do que a gente até imaginava, elas falaram que está entre as maiores reclamações da terapia familiar, é aquela ideia que depois que os filhos chegaram, que o casamento não foi mais o mesmo. O marido falando que a esposa mudou, né? A esposa falando que depois que os filhos nasceram, né, ela está muito mais cansada. Então a gente percebe que até os filhos nascerem, parece que o casamento não. Parece não, é uma verdade, né? Mas parece que antes dos filhos e depois dos filhos, e à medida que as responsabilidades do casal, porque pode ter casamentos aqui, quer dizer, tem muitos casais aqui que ainda não vivem a realidade dos filhos, mas já aprende para quando a sua hora chegar, principalmente. O casamento vai perdendo aquela dinâmica. Então, quando a gente fala da dinâmica do casal, a pergunta é: como nós podemos administrar o nosso casamento no dia a dia? Como administrar nosso casamento no dia a dia? Nós não administramos as contas, nós não administramos o trabalho, nós não administramos horário, né? Nós temos horário para entrar no trabalho, horário para sair, nossos filhos têm horário de escola, nós temos horário para tomar remédio. Como que nós podemos administrar a dinâmica do nosso casamento de maneira que, assim, todo dia a gente possa estar pensando no nosso casamento? Lembra que em uma das lives, já tem até bastante tempo, a gente falou muito sobre o dia do casal. Né? Eu lembro que foi até uma live bem bacana, bem interativa, muita participação. Só que quando a gente fala do dia do casal, a gente está falando de um momento bem solove mesmo. Né? Aquele momento, eu e a minha esposa, intimidade, né? Comidinha gostosa, prazer, descanso. Aquele momento, lua de mel. Mas a gente sabe, e é uma realidade, que nem todos os dias o casamento é uma lua de mel. Nem todo dia o casamento é uma lua de mel. Mas não quer dizer que o dia que não for o dia do casal, o casamento tem que ser uma lua de fel, né? Então a pergunta, vamos imaginar a nossa semana basicamente de segunda a sexta. O nosso dia de casal, a gente até falou com vocês, tem dia que consegue ser à noite, mas na maioria das vezes é à tarde, quando as crianças estão na escola. Aí é um momento só nosso, só love. Né? A gente não é nem hora assim necessariamente de conversar, não, é um momento só love. Agora, e os outros dias da semana? Como nós podemos administrar o nosso casamento? Né?
Nós temos que administrar nossas finanças, nós temos que administrar os filhos, nós temos que administrar o nosso trabalho, nós temos que administrar o trabalho que nós levamos para a nossa casa. Eu mesmo, que sou professor. Mas aí vem a pergunta. A dinâmica. Nós podemos construir uma dinâmica de maneira que todo dia a gente possa pensar no nosso casamento? Bom, eu queria falar o seguinte, desde já tem uma interrogação aí na live, a gente está aberto. Se você quiser fazer uma pergunta, a gente olha aqui, seleciona para a gente estar respondendo também dentro disso, que são questões bem práticas, né? E a gente saber da dificuldade de vocês também é interessante. Então, se você tem alguma dúvida dentro disso, dentro desse tema da dinâmica do casal, coloca aí pra gente, tá bom? E também, enquanto hoje o pastor vai conduzir mais, enquanto ele conduz, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês ir colaborando com a gente, né? Compartilhando aí com o grupo. Quais são os vilões da dinâmica de um casal? Quais são os vilões? O que dificulta uma dinâmica saudável? Lembrando que nós não estamos falando de família, família é diferente de casal. Nós estamos falando do casal, né? A dinâmica do casal, e não da família em si. Por mais que passe por ela, mais desse tempo, desse investimento no casal, tá bom? Então, quais são os vilões, né? O pastor já falou sobre os filhos, que não são uma bênção, né? Mas administrar isso às vezes fica difícil. Além disso, né? Questões, ele acabou de falar sobre finanças também, gerência, pagar conta e tudo mais. Que mais, né? Nas questões de relacionamento, nas questões dos embates da vida. Deixa eu dar uma pincelada aqui interessante, que é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala da dinâmica do casal, vamos imaginar o seguinte: na correria do dia a dia, na correria nossa do dia a dia, você pensa o seu casamento? Segunda-feira, aqui em casa, por exemplo, de segunda a quarta, né, amor? É um dia muito corrido. De segunda a quarta é tenso. No seu dia a dia, você pensa o seu casamento? Segunda-feira, você está lá no seu trabalho. E não é pensando, tá, gente? Em só momento, só love, não. Lembrando isso. Para isso, nós já falamos, existe o dia do casal. Agora, na dinâmica do dia a dia, você pensa seu casamento? Você pensa seu cônjuge? Você pensa um momento para vocês dois? Você tem ideias? Você zela por isso? Olha aí, ó, pastor Leandro, já começa algumas questões bem interessantes. Marido chegando em casa só querendo saber de dormir. Ela colocou ali, eu acho que é uma realidade, né? Verdade. Meu marido só quer dormir. O marido está no trabalho, ou o marido está na correria do dia a dia, é verdade mesmo. Aí ele chega em casa, a esposa às vezes faz aquela pergunta básica, né? Ô, amor, o que que você programou hoje? Aí ele já dá aquele desabafo assim: não, hoje só quero tomar um banho e dormir. Ou às vezes só chega e dorme. Só chega e dorme. Você gera uma expectativa de estar junto, de estar conversando, para lá vai dormir. Ali também foi colocado quando a divergência de horários. Tarefas da casa. Divergência de horário também. No mundo moderno, interessante, viu, Farley? O mundo moderno hoje, diferença de horário é muito relevante. Né? Porque hoje em dia a gente trabalha em todos os horários, né? É farmácia 24 horas, é empresa que 24 horas, né? São vários turnos. Ontem mesmo nós tivemos o Anthony na igreja dando testemunho. A Kelly não pôde acompanhar porque a Kelly estava num horário diferente de trabalho do marido. Né? É um desafio, né, gente? É um desafio. Ali também falaram sobre a desculpa, né? Aqui, de ter falta de não ter tempo. Kelly falou um negócio interessante, viu, Kelly? Muitas vezes a gente vai no automático mesmo, é verdade. A gente liga o piloto automático, até o nosso bom dia, boa tarde, boa noite e o beijinho é no automático. É verdade. É verdade. Os horários, né, vão contando algumas coisas bem que seriam legais, né? Essa questão de horários eu acho que é um dos maiores desafios, né? Porque tem que trabalhar e às vezes é isso, tem que achar esse horário. Sabe uma coisa que eu estava pensando outro dia, bem? A gente tem tanta tecnologia, pessoal, e é engraçado como que a gente parece que resume tudo ao WhatsApp, né? Porque você quer ver uma coisa que
poderia facilitar a dinâmica de um casal? Lembrando que nós não estamos falando aqui do dia do casal, nós estamos falando de uma dinâmica diária. Uma ligação, ligar para o marido, um vídeo zap, né? Bater um papo, né? Legal. Bater um papo. Então, assim, ó, o dia do casal nós vamos acertar. Por exemplo, eu e a Fabiana, o nosso dia de casal, nós ajustamos o meu horário com o dela. Agora, no nosso dia a dia, muitas vezes eu tô chegando, ela tá saindo, muitas vezes eu chego, ela nem chegou, e vice-versa. Às vezes Agora, também tô esperando ele chegar para assumir as coisas da casa para eu poder trabalhar. A nossa dinâmica mesmo de igreja, Muito assim. a nossa dinâmica de igreja, eu tô chegando do trabalho, ela tá saindo para ir pro culto dela, e vice-versa. Então, interessante. Agora, e aquela ligação? Né? O Farley e parece que a Kelly falou da divergência hoje de horário. Eu tô aqui abrindo boca, Aí, ó, o né? Adriano, né? Adriano falou, cansaço. Eu comecei cedo. Cansaço de ambas as partes. Né? O cansaço. É um fator também, viu, Adriano? Ele é um vilão. Também foi uma coisa interessante, que é a diferença de lazer também. Dentro disso legal. aí, acho que foi a Aline que falou, mas é importante, eu acho que é difícil falar que os dois vão gostar da mesma coisa, né? Aqui a gente se encontra no filme, que é o que a gente mais gosta junto. Mas diverge nas séries. Diverge nas séries, no tipo de filme. Ele quer sempre o mesmo tipo de filme. Eu não. Tem dia que eu tô pra romance, tem dia que eu tô pra ficção científica. São os dois tipos que eu gosto. Aqueles filmes de Freud, aqueles filmes de terapeuta, sabe? Aí um filme que dá um sono. Mesmo. Ultimamente aqui, deixa eu contar um testemunho pra vocês. Ela descobriu uma série aqui sobre a história de Freud. Gente, mas é uma série que dá um sono. Que dá um sono, que vocês não têm ideia. Aqueles diálogos lentos. Né? Aí ela, às vezes, dava um despetir comigo, assim, porque ela queria assistir o Freud. E eu explicando os mecanismos de defesa do ego para ele. É verdade. Então é interessante esse negócio, né? Eu sugiro, às vezes, deixar o filme pro momento do casal. Né? Só que aí, gente, vamos trazer respostas, né? Então, assim, eu acho que tem que ter aquela relação do CD, né? Então, e o bom senso. Da última vez eu assisti o filme que ela queria, então agora pode colocar o seu. Ou então até entender o momento, né, do outro. Marvel. Verdade. Eu gosto do Wolverine. Eu gosto do Wolverine. Tá? Então, assim, acho que é a questão de ceder. Tem que aprender a ceder, vai de uma vez do gosto de um, às vezes do gosto do outro. Mas não vamos perder o foco, não. A gente tá falando da dinâmica, do dia a dia. Uma pergunta aqui, a pastora vai voltar na pergunta dela. Você no seu dia a dia, deixa eu antecipar uma pergunta aqui, ó. Pessoal aí, ó, que participa bem. Thalia, Henrique, Anthony. No seu dia a dia, você está pensando o seu casamento? No seu dia a dia, na sua correria do dia a dia. Ei, Tati! Bem-vinda, Tati! Olá, amiga Tati. Querida. Nossa, de Caldas. Isso, Tati é cidadã de Caldas Novas, honorária. Maridão tá aí com você? Marvel vs Capcom. Aí é tensa, hein, Henrique? Alô, acho que também para mim, melhor dinâmica casal precisa ter um diálogo. Para ajustar a agenda, tudo marcar algo sem avisar o outro. É verdade. A comunicação. Comunicação comunicar. A gente falou, acho que na última live sobre isso. Tá. Mas aí a gente tem que comunicar para fazer a agenda junto. Não dá para um fazer a sua agenda e o outro fazer outra, gente. Ô, gente, quer ver uma coisa interessante da dinâmica do casal? Um almoço junto. Né? Talvez aqueles 30 minutos que vocês vão almoçar junto já pode se encaixar na dinâmica. Agora, eu vou reforçar uma coisa aqui. Se no nosso dia a dia corrido, pode ser o dia a dia que for, você pode ser do presidente da República até um secretário do lar. Talvez seja o maridão do lar. Se a gente não pensar o casamento, fica difícil. Por que a gente paga as contas? Porque a gente pensa nas contas. Por que a gente conserta o carro? Porque a gente está pensando no carro, né? Naquele barulho. Se a gente não pensar o casamento, né? Durante o dia, vou chegar lá em casa hoje, vou fazer uma vitamina de abacate para nós dois. Pronto. É a dinâmica do casal.
A mãe que está pensando ali, ó, nossa, eu tenho que comprar cartolina para o meu filho fazer o trabalho. Aí eu tenho que lavar roupa. Né? Esses são os nossos vilões. Agora, a gente precisa pensar o casamento. Né? A dinâmica do dia a dia, o casal precisa se encaixar. Né? Às vezes uma caroninha ali, ó. Minha esposa, eu acho legal isso. Tem hora que ela encaixa uma carona pra gente ir bater no papo. Né? Então, eu tô descendo pro centro. Eu tô indo levar minhas filhas na escola. Aí ela fala, eu vou com você, você me deixa em tal lugar e no caminho a gente vai conversando. Isso já é uma dinâmica do casal. Ali nós não vamos estar beijando, ali não vai ter intimidade, né? Só se ela quiser a gente dá um jeito. Mas, quer dizer, no nosso dia a dia, nós precisamos pensar o casamento. Mesmo você aí, ó, igual, deixa eu lembrar alguém aqui, esse casal aí que tem 5 filhos, 4 filhos, nessa turma aí que parece coelho, nós temos que pensar o casamento. Essa é a dinâmica do dia a dia. Né? Porque o que a gente percebe que vai acontecendo, gente? O casal, vai deixando de ser prioridade. Olha lá, penso diariamente. Mas nem sempre é possível. Aí, ó. Aí já faz parte, viu, Kelly? Pelo menos você está pensando, tá certo. Né? Mas é interessante isso. Porque aquela história dos filhos serem vilão, aquela história do trabalho ser um vilão, às vezes é a justificativa mais fácil, né, gente? Se eu não pensar o casal, eu não vou pensar, eu não vou viver isso. Então, assim, ó, nós precisamos avaliar o seguinte, na gestão da nossa vida, na gestão diária do nosso dia a dia, nós pensamos o casamento com prioridade? A grande questão que eu acho que o Leandro quer falar é exatamente isso, né? Assim, nesta dinâmica, precisamos priorizar o casamento. E, na verdade, quando fazemos, muitas vezes priorizamos família, né? Estar junto ali em família. E o casal realmente fica ali na sobra. E não é legal. Né? Não é legal isso. O casal, ele tem que estar forte. E para estar forte, ele tem que ser priorizado, né? Então, assim, uma das coisas que esses dias eu estava até lembrando, quando a gente namorava, né? Quando namorava, aliás, antes de casar um pouquinho, né? Ele trabalhava perto o bairro do trabalho dele era ao lado do bairro que eu trabalhava. Às vezes ele ia lá na hora do almoço, aí ele me dava um oi pra mim, todo sujo, cheio de graxa, gente. Sujo de óleo. Ele trabalhava em mecânica de locomotiva, né? Era mecânico, sei lá, o número, que tinha uns números lá. E aí, de repente, ele deixava escondidinho lá na minha mesa um papel, um guardanapo escrito "Eu te amo", "Oi, gatinha". Gente, ele tinha umas cantadas. Gente, olha as cantadas. Eu sempre fui sedutor. Gente, mas assim, eu morria de rir. Ele tem uma famosa que as meninas já conhecem, que eu já contei várias vezes para as meninas. Dom Juan. Ele virava e falava assim: "Oi, gatinha, já tomou seu leitinho hoje?" Oh, Jesus! Mas dentro de mim, eu achava assim: Leandro, que cantada é essa? Jesus, mas eu vou lançar um livro, tá? Cantadas gospel. Aí, mas no fundo, eu ficava assim, gente, ele me acha uma gatinha, né? Dava borboletinhas no estômago. Deus tem uma obra na sua vida, irmã, e eu sou o pedreiro. Pastor Galã? Pastor Galã? Gente, cada uma, eu esqueci as outras, que eu não sou boa de cabeça. São muitas cantadas, são muitas. Jesus. São muitas cantadas, gospel. Muitas cantadas, assim. Mas assim, gente, fala sério. E ela pirava. Fala sério, lembra daquele início, daquelas coisas que vocês faziam um com o outro, que assim, vocês acham graça hoje.
por que não hoje, inclusive quando estão distantes, não ficar fazendo contato só para ficar falando de conta, de problema, De contando de roupa para menino, lavar. Essa aqui, ó. Essa aqui, ela manda o cheque. ficar mandando link de Ela, boleto. não, ela manda duas coisas, gente. Ô, Henrique, assiste aqui, ó. Henrique vai gostar. Eu mando o link Ela de manda boleto pra link de pagar. boleto e manda o checklist e o áudio do que tem que fazer. Então, ela sabe que eu chego do trabalho. Explicativo. Ela sabe que eu chego do trabalho, assim, umas quase 6 horas. Aí ela vai buscar as meninas, chega o áudio. Amor, se você chegar antes de mim, põe a roupa para secar, prepara a janta das meninas, põe o tênis para secar, amanhã tem educação física. Então, mas é uma lista. E na hora que ela chega, ela começa a passar a revista na tropa, sabe? Então é o que mais eu recebo, checklist. Então, como eu dizia, a gente estava lembrando sobre isso, por que não isso, né? Aqueles jantares que vocês faziam improvisado para estar juntinho, né? Que você comia aquela comidinha ruim que às vezes o marido fez, com todo o amor, se ele não for muito fera, que estragou no sal, ou que seja que você achava a coisa linda do mundo, aí agora hoje você só reclama do sal, fala que foi ruim, que tá terrível, que você não vai comer isso de jeito nenhum. Açafrão. Tem muita açafrão, isso é as meninas que reclamam. As meninas reclamam. Eu sou fã de açafrão. Antigamente é passar na farmácia, pegar fralda e leite. Eu saí dessa fase, gente. Antigamente É verdade. também, né? Também faço listinha de tarefas, tá vendo, A pastor? Mônica também. Ô, Tem Mônica, dia que eu você recebo também- um bom dia, mais uma lista para fazer no dia. A Mônica é da escola da pastora, a escola da sistemática. É os 5 S's, né? Bom, mas essa é a verdade, né, gente? Não É dá- isso mesmo, eu falei. 5S. Ó, essa lista é legal, porque por outro lado, assim, a mulher que não tem comunicação, que não fala o que quer, também é um problema, né? É um problema maior. Então é legal, mas assim, gente, não tô dizendo que não vai ter essas questões do dia a dia, mas assim, por que não ser? O Farley falou assim, ó, eu recebo um bom dia e uma lista, que bom, porque poderia ser aquela lista, vai lá, resolve isso, né? Oi, meu bem, bom dia, toma aqui, ó, a gente precisa resolver isso aqui. Não, é importante, viu, pessoal? A gente está brincando aqui, mas isso faz parte mesmo do dia a dia. Né? A mulher vai dividir o fardo dela com a gente e vice-versa. Só que é exatamente onde a prioridade do casamento ela vai se perdendo, né? Porque a gente começa a olhar para o outro e só vê responsabilidades. Você quer ver um exemplo que a gente trabalha muito na igreja? Tem pessoas que eles diariamente visitam o pai, visitam a mãe, visita um parente doente, e isso não tem problema, mas você vê, diariamente eu lembro da minha mãe, diariamente eu lembro do meu pai, mas eu diariamente não lembro do meu casamento. Né? Diariamente eu lembro dos meus filhos, mas eu não lembro do meu marido. Então, por exemplo, o WhatsApp faz ligação de vídeo. Se você sabe, vou dar um exemplo aqui, o Farley. Farley e Mônica que trabalham em horário diferente. Por que não pega o vídeo zap e faz uma ligação de 15 minutos? Como é que tá aí, amor? Fred aí, ó. Boa noite, Fredão. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Claro, vai existir o checklist, tem que existir. A cobrança vai existir, a responsabilidade vai existir. Só nós não podemos deixar que a rotina diária venha deixar que o nosso casamento deixe de ser prioridade. Você quer ver uma frase que eu ouvi? A gente foi numa palestra do Silmar Coelho, a gente era namorado. Alguns aí vão saber quem é o pastor Silmar Coelho. E a gente ouviu uma frase que a gente achou muito interessante na época. O Silmar Coelho, ele estava falando sobre esposa e filhos. Ele falou, olha, eu vou falar uma coisa para as esposas, especialmente esposas e maridos, desculpa. O seu filho não pode te dar outro cônjuge, mas o seu cônjuge pode te dar outro filho. Aí ele estava citando, né? Cuidado, e a gente era namorado, cuidado para que os filhos não roubem a prioridade do casamento. E eles não têm culpa nisso. A responsabilidade é nossa. A terapeuta que a gente falou, que a gente estava assistindo um curso dela no sábado, ela falou
ela falou o seguinte, que muitos pais e mães ficam com ciúme dos filhos depois que nascem. Por quê? Porque depois que os filhos nascem, a prioridade muda e aí acabou. Bom, mas na verdade eu queria até acrescentar em cima disso. Porque assim, quando o casal não tá bem, a verdade é que os filhos se sentem responsáveis de consertar o casamento. E isso é muito E é triste pra duro, eles. né? Isso é frustrante para eles, isso não é responsabilidade deles e eles não deveriam se sentir responsáveis de consertar o casamento dos pais. Porque filho a gente cria para ir, para ser enviado, para ter a Águia. sua família, para construir a sua vida sem cobranças da nossa parte. Agora, nós não fomos no Brasil criados nesse tipo de cultura. Nós fomos criados a não investir no casamento, quando chega filhos ou entra fases de mais responsabilidades, não tem investimento no casamento, o casal começa a viver ali a divergência, os desgastes, se chegando os filhos ali, eles vão perceber isso e eles vão assumir essa responsabilidade. Essa responsabilidade, o qual vai impedir eles de crescer, de se sentir livre para construir a vida deles, né? O que não é responsabilidade de filho, tá? Mamães, papais que estão aí, que têm filhos, seu filho já é um pré-adolescente, adolescente, pelo amor de Deus, não aconselhe-se com seus filhos. Filho, né? Resolva com o seu marido, Não com a divida o sua fardo com esposa ele. e deixe eles serem crianças e perceberem que vocês têm divergências. Eu costumo falar isso com o Leandro. Eu não acho, a gente tem uma vida muito estressante para conseguir o tempo todo que os nossos filhos nunca vejam que a gente tem uma diferença. Mas eu sou da seguinte opinião, que assim, se eles veem que a gente teve algum atrito, eles verão que a gente se resolve. Eles não vão ver eu e o pai emburrado uma semana, dias, né, fazendo o bico, cuidando do outro. É uma das coisas que eu não deixo. Eu posso estar brava com ele. Às vezes as meninas sabem que eu tô brava com ele, né? Quase todo dia. As pequenininhas, todo mundo já ouviu isso, né? Os pequenininhos, quando eles têm 3, 4 anos, né? Eles ficam, olha lá, né? O que o papai fez, ou o que a mamãe fez. E eles aconselham a gente. Olha pra você ver como é. Você já deve ter passado isso. Que eles falam assim, separa dele, separa dela, né? Você contava até que sua irmã falava isso também. Eles falam assim, né? E eu sempre ajudo, falo assim, não, filha, ele é o meu marido. Ele fez isso, mas ele é bom nisso, nisso, nisso. Essa parte ele não vê, tá? Agora que ele tá sabendo. Aí eu converso, mas papai é bom nisso, papai é bom Sou mesmo. naquilo. Ele só não é bom muito com a atenção. E me deixa louca com a atenção dele, que não é bom. Mas eu mostro para elas o outro lado, ela não existe problema nenhum. Teve um dia que a Gabriela chegou em casa e ela teve a melhor amiga dela. Ela viveu com a melhor amiga dela o divórcio dos pais dela. E ela chegou e me procurou, né? Pra falar, mãe, existe a possibilidade, assim, de você e meu pai, eu já vi vocês brigando, vocês vão se separar? E eu trouxe paz no coração dela, porque ela nunca trouxe mais isso pra mim. Eu falava, filha, mamãe e papai, a gente briga, a gente discute, mas a gente se ama muito, né? Isso não é algo que faz parte da nossa vida, não. A gente escolheu estar junto, pode ficar tranquila, né? Infelizmente essas coisas acontecem, você vai estar junto da sua amiguinha agora, né? Ajudando ela, mas não é o ideal. Né? Mas ela trouxe aquele conflito para dentro de casa, né? E é importante que a gente dê segurança para os nossos filhos, tá? Para que eles não se sintam responsáveis de fazer o nosso casamento dar certo, tá bom? Então lembrem sempre disso. Para que isso aconteça, nós temos que cuidar um do outro. Né? Nós temos que cuidar um do outro. Não podemos aproveitar que tem outras pessoas em casa e aí não dar atenção pro outro, não conversar com o outro. Não se cuidar, né, gente? Cuidar é a grande questão, né? Eu vejo assim, ó, os homens, viu, homens? Cabelo cortado, uma barba feita. Claro, a gente sabe que não dá para fazer isso todo dia. Mas não fica esperando as datas especiais
pra gente fazer isso, não. É verdade. Então, por exemplo, eu não posso, como homem, na segunda-feira fazer uma barba, pentear um cabelo, colocar um pijama mais limpo. Parece que assim, a gente só faz isso se tiver em lua de mel, viagem romântica, dia do casal. Mas por quê? Eu gostei da colocação da Kelly aquela hora, viu, Kelly? Que a Kelly falou, a gente está sempre no automático. E se a gente viver o casamento no automático, a gente não vai pensar nisso mesmo. E eu não estou falando, tá, gente, que todo dia tem que ter um jantar romântico. Estou longe disso, eu nem dou conta de sustentar isso. Mas é pequenos gestos, pequenos momentos diários. Não adianta, uma vez por ano, no aniversário de casamento, eu levar minha esposa para uma super noite e ser só aquela noite. É melhor pequenos fragmentos todo dia. Mas todo mundo listou aí, nós temos os nossos vilões. Muito compromisso, muita conta para pagar, trabalho. A maioria das pessoas que estão aqui, que a gente conhece, são altamente responsáveis, responsáveis profissionalmente, responsáveis com os filhos. Então, isso faz com que o casamento deixe inconscientemente de ser uma prioridade. Não, meu marido vai entender, minha esposa vai entender. Você quer ver um exemplo? Você passa ali na compra que você está fazendo, do dia a dia, você lembra ali de um doce que ela gosta, você lembra ali de uma bebida que ela gosta, você lembra de um chocolate que ela gosta. Aí você chega, coloca do lado do criado dela. Delícia. Ou você pega uma lingerie dela e põe o chocolate em cima. Hein? Ele faz isso. Então, quer dizer, ele faz isso. É o dia a dia. E eu não estou falando que eu fico com a cabeça assim, toda hora pensando, não. Mas podemos incluir o nosso casamento na nossa dinâmica do dia a dia. Muitas pessoas trabalham com agenda, eu mesmo trabalho com agenda. Então, no seu dia a dia ali, coloca alguma coisa para a esposa. Eu vou fazer uma xícara de café, eu vou mandar para ela uma mensagem, eu vou dar uma ligada para ela, e aí, amor, tudo bem? Ou seja, a gente pensa nos filhos, a gente pensa no trabalho, a gente pensa nos parentes que estão doentes, a gente pensa no vovô, na vovó, no papai e na mamãe que são idosos, porém, temos que pensar também no nosso casamento. Você já viu aquela história, dos casais? Todo mundo já ouviu esse triste discurso, quando a gente nem percebeu, nosso casamento foi esfriando, mas aí nesse caso você come, Fábio. Já aconteceu comigo também. Aquela velha história o casamento foi esfriando. Agora, por que foi esfriando? O que faz uma chaleira, uma fogueira esfriar? Falta de alimento. Falta de alimento. A minha irmã tá aí, ela lembra. Quando eu olho para os meus pais, eu tenho um pouco essa referência do mecânico. Minha mãe cuidava do meu pai no mecânico. Mas não é por uma obrigação, é porque tinha tantas prioridades que o casamento deles ficava em último plano. Aí entra a questão dos vilões que nós já falamos. Isso. E eu queria dizer o seguinte, que na verdade os maiores vilões que a gente enfrenta dentro de um relacionamento não é falta de tempo, não é divergência de horário, não é filhos, não é problema financeiro, nada disso. São a maneira, as nossas referências, a ideia, as crenças que nós temos de como é um casamento. Isso é poderoso, hein, gente? Crenças e referências. As nossas crenças estão embasadas nas nossas referências, Então, olha para os seus pais que você vai ver o quanto como eles cuidavam do casamento e de forma um pouquinho diferente e inconsciente, você acaba fazendo da mesma maneira, Você acha que você não tem tempo. Por quê? Porque não foi uma prioridade. Porque você nunca viu ser uma prioridade
o casal, né? Às vezes, talvez você viu sua mãe sempre cuidando do seu pai ou vice-versa, né? Mas você não sabe fazer nada além disso. Você sabe até dar comida pro seu esposo, que hoje é raro, né? Dá na mãozinha que sua mãe dava. Mas não é só isso, né? Hoje vai muito além, né? De conversa, né? De fazer acordos. Hoje a dinâmica de vida exige muito da gente. Então, assim, a parceria tem que ser muito grande. Por outro lado, hoje as mulheres precisam muito que sejam ativos dentro de casa. Eu vejo que muitos homens, por mais que eles dizem que não, mas eles carregam os traços dos pais que não faziam nada dentro de casa. Então, quando eles fazem como? Reclamando, né? Achando que eles não estão sendo macho, porque tá tendo que ajudar numa coisa e outra dentro de casa. E isso acaba gerando um ambiente estressante. A mulher fica chateada porque ele não tá fazendo, né? Ela acha que ele não tá fazendo de coração. Então, enfim, vamos olhar lá para trás, né? E entender que hoje a gente precisa priorizar o casamento. Priorizar. Para você priorizar o casamento, gente, alguns falaram, né, da questão do tempo. É verdade, não dá para fazer tudo o que queremos. Dá para fazer aquilo que priorizamos. E a pergunta é: você prioriza seu casamento? Dentro dessa dinâmica da vida, o seu casamento é uma prioridade? Porque se nós não estivermos bem, os filhos não ficam bem, as finanças não ficam bem. Vários aspectos vão ser fruto dessa forma. Deixa eu abrir uma conta aqui, bem, que até por causa do horário. A pastora falou de duas coisas, gente. Eu queria convidar vocês aí, casais, os homens, para a gente pontuar duas coisas. A primeira, vocês veem traços dos seus pais no seu casamento? Então, por exemplo, os homens, vocês veem os traços, as crenças, as referências do casamento dos seus pais no seu casamento? E o segundo ponto, você tem o seu casamento como uma prioridade? Uma prioridade? Então vamos debater em cima desses dois pontos que a pastora falou, né? Homens, você se vê como seus pais? As mulheres também. Estou perguntando para o casal. Não, pastor, parece que eu vi, não sei se foi a Patrícia, alguém colocou, eu sirvo meu marido igual minha mãe servia meu pai. É um exemplo do que a pastora Fabiana falou, terapeuticamente. Uma referência. Eu lembro da minha mãe, uma coisa que a Fabiana falou. Minha mãe podia estar brava, podia estar nervosa, o que fosse. Ela servia meu pai. Meu pai já chegava, sentava e ficava esperando. E às vezes isso é uma referência. E nós vivemos dias muito diferentes. Aí, ó, o Anthony falou, não me vejo como meus pais, não. Ótimo. Olha, agora eu me atrevo aí, ó, o Thiago a dizer... já falou, às vezes sim. É muito comum isso. A verdade, viu, gente? Que assim... é muito difícil você... O Anthony e Kelly são mais novinhos de casados. A verdade é que em algum momento a gente vai perceber que sim, nós estamos parecendo, sim. E isso não é problema, porque se você percebe isso, é bom, é sinal de que você está crescendo, né? Porque nós carregamos nossa referência. Então, assim, se você percebeu, que maravilha, você tem a verdade na sua mão e você pode mudá-la. Porque nós não estamos, né? Nós somos condicionados, eu gosto de falar isso, que estamos condicionados, mas não determinados. Né? Então, assim, eu estou condicionado a repetir, mas não está determinado que eu tenha que ser assim. Eu posso gerar um novo ambiente e ter novos resultados. Né? Então, assim, observe bem. Eu vou falar isso, os meninos mais novos comentários, os casais mais novos, porque assim, quando eu me casei, eu também achava. Inclusive nas nossas primeiras brigas, a gente sempre falava isso, né? Fulano, você tá parecendo com fulano, você tá parecendo com ciclano. Não acho. Depois a gente percebe assim, não,
É verdade. A gente aprende coisas boas e coisas ruins, né? E não há problema nisso. A gente enxerga e a gente muda. É claro que às vezes não é assim explícito, não era igualzinho meus pais faziam, mas uma maneira de ver a vida, sim. Com certeza. Esses dias teve a live com a minha mãe. Minha mãe contando a história dela, eu não sabia que a minha mãe tinha uma marca com a mãe dela. Que a minha avó ficava dentro de casa tarefada e nunca dava atenção para ela, que era a caçula. E foi uma marca para ela, onde ela viu isso. Né? Ela viu isso, ela viu assim, poxa, a minha mãe, eu queria ter minha mãe, e eu que minha mãe, quando foi casar, quando ela casou, ela trabalhou dentro de casa e ela sempre trabalhou perto da gente, cuidando da gente. O que na hora eu percebi? Eu faço isso. Eu faço a mesma coisa. Eu reviro a minha vida todinha para poder trabalhar, né? Tenho um ministério, faço questão de estar ativa profissionalmente, mas assim, colocando minhas filhas no meio disso. Você quer ver uma questão? Eu estava vendo alguma frase aí dos meninos. Gente, a gente tem 15 anos de casado e são 15 anos aconselhando, ajudando, né? Casais, famílias, e no sentido assim, ajudando, sendo ajudado e aprendendo. Mas é interessante que tem hora que a gente está assistindo uns filmes e a gente vê umas cenas de filme que a gente vive dentro da realidade do aconselhamento. Por exemplo, alguns casais que a gente senta, eles não têm problema, mas às vezes a esposa reclama no sentido assim, ó, ele não tem tempo pra gente. Aí o marido, principalmente os homens, solta aquela frase clássica assim, ó, o que você quer que eu faça? Eu tô trabalhando para colocar dinheiro dentro de casa. Né? Então, olha que interessante. Eu me justifico em cima do que eu estou fazendo no sentido de trabalho. Né? E ninguém está falando que nós não devemos trabalhar, que não devemos pagar as contas. Né? Meu sogro mesmo, eu estava lembrando da live que ela está falando da série da Fabiana com a família dela. Mas nós estamos nos desafiando, que é na nossa dinâmica exaustiva do dia a dia, às vezes, pensar o nosso casamento. Né? O Farley deu um exemplo aí, ainda brincou do caso da Mônica. Se eu estou passando numa farmácia e eu compro alguma coisa para minha esposa e deixo para ela, qual é a imagem que eu vou passar para ela? Ele pensou em mim. E vice-versa. Ela viu alguma coisa, trouxe para casa e me entregou. Qual é a referência que eu vou ter? Na correria do dia a dia dela, ela pensou em mim. Né? Então, assim, os pais aí, a gente não pode pensar só em filho, não. Minha esposa, esses dias, eu achei engraçado. As minhas filhas gostam muito de chiclete. Então, sempre que eu vou no sacolão, eu compro um chiclete para cada uma. Aí, outro dia, ela veio falar comigo. Ó, quando você comprar o chiclete para as meninas, você compra um para mim, que eu também gosto. Quer dizer, olha que interessante. Não gosto de bala, mas gosto de chiclete. Ela gosta de um chicletinho. Então, assim, ó, não estamos falando para trazer presente todo dia, para dar alguma coisa todo dia, não, mas todo dia, eu vou falar bem brasileirão, todo santo dia, na dinâmica da nossa vida, nós precisamos pensar no nosso casamento. Pequenos gestos, pequenas atitudes, né? Essa famosa ligação, esse famoso WhatsApp, mas o WhatsApp edificante. Né? A gente não pode ficar só no WhatsApp mandando conta, mandando lista de compra, não. Liga o vídeo zap aí, como é que tá aí, amor? Como é que estão as coisas aí? Bate um papo lá, 3, 4 minutos e desliga. Por que Amanhã você... vai estar todo mundo ligando. Por que você tá mandando esse vídeo? Não, porque eu tava pensando em você. Porque eu tava lembrando de você. Olha, eu já vou deixar um desafio de hoje até a nossa próxima live na quarta-feira que vem. E olha que quase 100% que já vai ter convidado especial semana que vem. Segura aí que a gente vai dar boas novas para vocês. Você todo dia ter alguma atitude de carinho com seu cônjuge. Todos os dias. Uma atitude diferente, né? Seja uma ligação, que seja um oi. Lembra a cantada que você dava lá na época do namoro? Vamos trazer à memória o que nos traz esperança, o que nos dá esperança, né?
Traz, vai dar uma cantada. Quanto tempo que você não dá uma cantada na sua esposa? Vocês que são casados, Ei, menino, é o safadinho aí, no ó. seu marido, né? Cadê os Há quanto safadinhos aí? tempo, né? Já o negócio entrou no automático. Às vezes vocês até É vão para mesmo? restaurantes, estão ali tudo junto, mas assim, até isso virou rotina, né? Virou rotina, mas aquela questão de amor afetivo, aquele envolvimento, isso não existe, né? Então, vamos lembrar das cantadas de antigamente, vai reconquistar seu marido, sua esposa essa semana aí, vamos nos desafiar, né? Incluir o seu casamento na sua dinâmica do dia a dia e gerar essas atitudes de um para com o outro, né? E atitude sustentável, né, gente? Pequenos gestos, igual a pastora falou, né? Pequenas atitudes, pequenas falas, né? Que vão trazer ali como é que seria bem? Que vão trazer um ambiente, né? Um alimento, um romantismo, para o casamento, né? Teve uma esposa aí que falou mesmo, né? Eu estou priorizando menos, alguém colocou aí, por causa do filho, e eu vejo que o meu marido tem priorizado mais. Exatamente isso. É você que tem um filho pequeno. Claro, seu filho depende exclusivamente de você, mas não quer dizer que o casamento também não precisa. Gente, na verdade, vocês já descobriram, né? Não é fácil. É um desafio diário. Lembra que eu lembro de uma frase que nós falamos aqui na primeira live, né? Nós não acreditamos em casamento perfeito. Nós acreditamos e buscamos um casamento saudável. Casamento saudável é um casamento que tem vida, é um casamento que está respirando, é um casamento que os dois estão lutando e vivendo o casamento, né? Seja um momento de crise, seja um momento de conflito. Então, o objetivo nosso é construirmos um casamento saudável. Um casamento saudável. Então, é isso aí. Vamos finalizar avaliando. Você tem priorizado, vamos finalizar incluindo o nosso casamento na nossa prioridade diária. Né? Prioridades diárias são o quê? Trabalho. Quem estuda é trabalho e estudo. Quem tem filho, trabalho, estudo, filho. Arrumar casa, lavar roupa e o meu casamento. Nem que seja uma piscadinha, nem que seja um beijinho, nem que seja uma apertada no bumbum, né? Mas alguma coisa que remeta assim, ó, estou pensando em você. Né? Estou pensando em você. Lembra daquelas camisas brega? Fui em Aparecida do Norte e lembrei de você. Fui em Porto Seguro e lembrei de você. Né? Você tem que fazer isso no seu coração. Amor, todos os dias estou lembrando de você. Né? Pode ser assim, eu mandei uma frase. Eu acabei de ver um casal brigando no ponto de ônibus e lembrei de nós. Tá valendo, né? O que você achou dessa aí, Farlão? Não tá legal. Acabei de ver um casal brigando e lembrei de nós. Né? Acabei de assistir o programa do Ratinho e lembrei de nós. Né? Arruma isso aí, irmão. Né? Então, assim, ó. Isso aí. Quer dizer, dinâmica do dia a dia precisa incluir o nosso casamento. Amém? O que vocês acham? E outra coisa, hein? Gestão do dia a dia, né, gente? Porque tem hora que a nossa vida é meio bagunçada, não tem como incluir o casal mesmo, não. Se a gente organizar o dia, dá para incluir o nosso casamento. Né? Faz aí uma camisetinha brega para ela. Né? Todos os dias eu lembro de você. Coloca aí no... Pessoal que é meio esquecido aí, coloca no... Como é que chama? No lembrete do celular. Alerta. No alerta, isso. No alerta do celular, né? Lembrar da esposa. Momento esposa. Dinâmica da esposa. E claro, no dia do casal, aí vocês botam para quebrar. No dia do casal faz striptease, faz pole dance. Já tem sugestão aí, criar um aplicativo desse, hein? É dinheiro, ó. Entendeu? Lembrete pra esposa. Pronto, diga aí, isso hoje. Faça isso hoje. O Heineken aí, ó, Heineken. Na hora que você estiver abrindo lá uma pessoa, você falou, amor, hoje eu abri uma barriga aqui, lembrei de você. Né? Manda pra Thalia.
Não, né? deu ruim, hein, Thalia? Deu ruim Não, esse negócio aí. a gente vai Ainda criando. mais que a maioria que ele abre é obeso. Ficou pior ainda. Não, mas é com amor. Aí manda coraçõezinhos, Henrique. Manda coraçõezinhos. Eu olhei e vi quanto que você é diferente. Amor, eu vi uma senhora caindo aqui, lembrei de você. Queria estar do seu lado para te segurar. Aí vai As vendo, cantadas aí. Ai, né? Então é isso aí, pessoal. me mata. Ela me mata. Pois é, doutor. Essa aí realmente deu ruim. Não foi legal, não. Essas últimas aí não foram Não foi legais. legal. A Não gente, foram. cada um vai se inspirar aí, né? Eu vejo os largados. largados. Aí, ó. Pronto. Isso aí. Que ele Aí. tira. Pronto. Então, pessoal, vamos. A pastora já passou a tarefa, né? Nessa próxima semana, todos os dias, além do dia da esposa, além do dia do casal, vamos incluir o nosso casamento na nossa dinâmica diária. Ok? Da hora que acordar até a hora de dormir. E sempre disposto a vencer os vilões. Quem são os vilões? O mecânico, não, o automático, a correria, a falta de gestão, né? Nós vamos ser mais apaixonados do que isso e diariamente o nosso casamento vai ser lembrado, ok? Amém. A partir da semana que vem, mês de junho, nós vamos ter uma dinâmica diferente aqui toda quarta-feira, tá? Fiquem Aguarde. preparados que vem surpresa aí na nossa live de casais. Aguarde. Traga um convidado, esperamos vocês, viu? Então é isso aí, pessoal. No Obrigada dia a dia. por estarem aqui. Nossos convidados especiais já fazem parte dessa tropa aqui. Toda quarta-feira, Essa 22 turma. horas. Né? A gente está sempre aqui bem soltinho, conversando. A ideia é essa, tá? Então, que bom. Sejam bem-vindos sempre. Sempre. Toda Deus quarta-feira, abençoe 22 cada horas. um de vocês. E obrigado por os que estiveram conosco hoje pela primeira vez. A convite de alguém. Venham estar com a gente toda quarta-feira, viu? Foi um prazerão estar com vocês. Espero que tenhamos colaborado um pouco mais. Que Deus abençoe vocês. Dia 6 e 7 tem revisão de vidas, hein? Deus abençoe. Boa noite. Beijinho no coração. E ó, Ei, Tati, acredita fiquei feliz no seu demais com você casamento, hein? aqui.